Oi, mosquito engoliu o boi. Na minha casa que não foi. Zoei. Ô, velho, tive uma ideia muito louca de como ir pro espaço. Como? Tipo, você só precisa pegar uma corda bem grande, amarrar no foguete e mandar ela pro espaço. Aí depois os astronautinha pega e coloca ela num satélite. E joga a outra ponta na Terra. Aí enrola numa rodinha e amarra a corda na corda. Pra ela ficar tipo um elevador. Aí pra levar as pessoas pro espaço é só puxar a corda enquanto a outra segura. Aí você vai pro espaço só com uma corda. Nada a ver, Tá velho. prela. E onde vai achar uma corda enorme dessa, velho? Sei lá, truta, é só fabricar aí. Os caras ficam aí, não, eu vou mandar foguete pra Maitis. Bora ver o que tá rolando aqui no Twitter. Tem uma galerinha mandando pergunta. O senhor Andrei perguntou: como conseguir ser um Shinigami? Como ele conseguiu ou como conseguir? Deve ser como conseguir. Moleque doido. É fácil. Pra ser um Shinigami é só você passar por cima de toda a ética e moral constituída pela sociedade. Próxima pergunta. Então, man, se eu voltar no tempo e matar eu do passado, eu não vou existir no futuro porque eu me matei? Ou eu vou existir porque eu matei meu assassino? Na verdade, você não vai voltar no tempo porque tempo não existe. Cala a boca, lógico que existe. Se não existe, como que envelhece então? Cala a boca, isso tem nada a ver. É só os envelhecimentos, só. Se tempo não existe, então, como que a gente vê a luz das estrelas que já estão no passado? É, isso aí. Pera aí então, vou ligar pra um cara aqui que vocês vão ver. Ih, vai invocar o demônio. Kishoji no Jutsu. E aí, velho? Nós estamos aqui falando que o tempo não existe, só que eles estão falando que existe. O tempo é relativo. É isso aí. Bom, falar que o tempo é relativo é uma forma mais bruta de falar que o tempo não existe. Se o tempo não existe, então por que tem a quarta dimensão do espaço-tempo Sonic Clever Cine Brokers? Se tempo não existe, então por que nós envelhece? Bom, vamos lá, uma de cada vez. A quarta dimensão. Vamos lá. O que tem fora do universo? Tipo, o universo está se expandindo, ok? Mas o que tem na parte do universo que ainda não se expandiu? O que tem fora do universo? É tudo preto? É tudo branco? Mas por que precisa ter alguma coisa lá? Se é só um conceito, é só uma palavra. Então a quarta dimensão é uma forma de tentar explicar todos esses paradoxos criados pela linguagem. A linguagem criou o conceito de sentido. A linguagem deu sentido pro sentido. Vamos fazer assim. Imagina um carro. O desenho de um carro na sua cabeça. Tá bom, imaginei. E aí, todos vocês conseguem imaginar um carro, não é? Sim, é. Agora imagina o sentido. Mas você não pode usar outras coisas para descrever o sentido. Você não pode usar uma seta ou uma mão apontando para algum lugar, um significado. Você precisa desenhar literalmente o sentido. Quando você pensou no carro, você não desenhou um metal com roda para descrever. Então pensa, desenha o sentido na sua cabeça. Não dá, velho. Prela. Deixa eu usar uma coisa que bugue menos. Deixa eu ver. Desenha o antes, o passado. Repetindo, literalmente, sem usar nenhum subsidiário para descrever ele. Não pode desenhar um relógio dando marcha ré, uma seta para trás, uma máquina do tempo. Desenha literalmente o antes, o passado. Não dá. Caralho? É. Então isso serve para qualquer conceito que não seja um substantivo, tipo mouse, teclado, carro, caneta, lápis, caderno. Isso são só objetos com nomes. Isso só se aplica em conceitos e não em tudo em geral. Tipo antes, depois, passado, presente, futuro, existir, ter. Tenta pensar sem usar nenhuma palavra. Só usar imagem. Exatamente, mas pensar com imagens não é um raciocínio lógico. Sem linguagem, você é homem das cavernas. É igual um cachorro. O cachorro pensa com sons e imagens. E você pode pegar um chimpanzé ou, sei lá, aqueles macacão doido, que são considerados uns dos animais mais inteligentes. Isso é praticamente uma representação física do pensamento, porque eles são macacos inteligentes. Tá bom, são burros pra porra, mas comparando com os outros animais, eles são muito mais inteligentes. Mas eles não têm uma linguagem e não têm um cérebro totalmente desenvolvido ao ponto de usarem a linguagem pra terem um raciocínio lógico. Eles só fazem os coisinhas lá de acertar as corzinhas, encaixar as pecinhas no lugarzinho certo. E isso é literalmente uma representação do pensamento sem linguagem. Os homens da caverna sabiam fazer o quê? Lanças pra caçar, comer, fazer desenho na parede e dormir. Sobreviver. Tem uma coisa errada nisso aí. O quê? Uma pesquisadora lá disse que ela foi numa ilha lá e os índios da ilha usavam a mesma palavra para representar duas cores diferentes. E daí? Para ser burro! Nada a ver, mano. Então, se for assim, blusa de manga e manga de fruta é a mesma coisa? Não tenho muito o que falar sobre isso. Então essa mulher tá dizendo que só porque os nativos de uma ilha isolada do mundo usam uma palavra para descrever duas cores diferentes, a linguagem não cria nosso raciocínio lógico? Eu não sei se ela falou isso aí não, só vi uns doidos falando lá. Bom,
se ela falou isso, não faz sentido nenhum. Se fosse para falar isso, é só pegar a manga. Tem a fruta e tem a manga de blusa. É só uma palavra com 2 significados. 3 ou até mesmo uma palavra no inglês ou em qualquer outra língua do mundo. Fala uma palavra em inglês que tem vários significados. About. About tem uns 20 significados. Então, a linguagem cria sim nosso raciocínio lógico, nossa consciência. A maior prova disso é que você não consegue pensar sem usar nenhum idioma. Como eu disse, não com um raciocínio lógico no nível de um humano moderno, que é o que tem a ver nesse contexto de que tempo não existe. Então, como que quem nasce cego, surdo e mudo pensa? Em braille, né, retardado? Naquela língua lá dos pontinhos, que eles passam os dedos. Será que um cego, surdo, mudo consegue ter um raciocínio pelo menos razoável com a inteligência comparada de um humano normal? Acho que não, velho. Bom, pode ser que sim. É uma linguagem como qualquer outra, apesar de não ter imagens e sons. Não sei, só com estudos com vários cegos, surdos, mudos pra saber se eles têm a mesma capacidade intelectual de alguém que ouve e vê. Porque, tipo, alguém que nasce surdo, como ele consegue saber o som das letras para ele conseguir ler? Mas mesmo assim, isso não faz diferença nenhuma nesse contexto. Braille é uma linguagem como qualquer outra. E isso abre uma porta para falar das formas diferentes de enxergar a realidade. Um cego, surdo, mudo, provavelmente enxerga a realidade diferente de nós, mas eu já falo disso. Então, se tempo não existe, por que tem espaço-tempo? Explica aí agora, otário. Albert Einstein. Bom, o espaço-tempo do Albert Einstein propõe que o passado, o presente e o futuro são a mesma coisa. E que o tempo e o espaço são uma única coisa. Se tempo e espaço é a mesma coisa, então tempo existe. Calma que eu chego lá. Os cientistas descobriram que se você acelerar algo tipo um foguete que vai sei lá quantos 1000 km por hora, o tempo para quem tá no foguete vai passar mais devagar. Eles mediram isso com um relógio atômico. O tempo no foguete estava 1 segundo atrasado em relação a quem ficou na Terra. Ué, então o tempo existe. Confesso que quando eu vi isso pela primeira vez eu não sabia o que falar. Apesar de que quando eu vi isso pela primeira vez foi eu mesmo falando pra mim. Assim, como eu consegui pensar nisso? Se você congelar uma pessoa ou um animal, ela vai parar de envelhecer, não é? Só vê os mamutes lá congelados, as múmias e tal. Então, quando você congela um ser vivo, você parou o tempo? Caralho! Você só parou o envelhecimento. E o envelhecimento a gente correlacionou com o tempo. Cada segundo que passa, o tempo tá te matando. E é exatamente isso que é relatividade. Cada pessoa tem seu próprio relógio. Cada pessoa é um espaço. Por isso, espaço-tempo. E foi isso que o Einstein tentou dizer com o tempo é relativo. Mas ele não conseguiu explicar isso direito. Por isso tem tanta confusão quando se fala sobre o tempo. Então, por isso é impossível viajar no tempo. Você tá no passado, você tá no presente e você tá no futuro ao mesmo tempo. Nesse exato momento são 6 da tarde em São Paulo, 5 da tarde em Roraima, 6 da noite em Tóquio e 10 da noite em Londres. Cada espaço tem seu próprio tempo. Então logo o espaço e o tempo são a mesma coisa. Ué, mas você não tá falando que tempo não existe? E esse é o ponto. O espaço-tempo é um conceito dentro de um conceito. A minha teoria não contradiz a do Einstein. E a do Einstein não contradiz a minha. Elas são um complemento uma da outra. Só que isso é irrelevante. O tempo não existe. Tá, e daí? Vamos parar de usar o relógio por causa disso? Compreender que o tempo não existe é a chave do universo. É a chave que abre a porta para entender qual é o sentido da vida. Qual é? Nenhum. Oxi. Por que a vida precisa ter sentido se sentido é só um conceito criado pela linguagem? Por que precisa ter algo antes do universo se antes também é um conceito? Por que o universo tem que seguir as nossas regras de realidade e não as próprias regras dele? Por que o universo não pode sempre ter existido? Por que ele precisa surgir se surgir é um conceito nosso e não dele? Isso é a quarta dimensão, meus amigos, o inexplicável. E agora você entende a merda daquele filme A Chegada, que os aliens veem o passado, o presente e o futuro. Agora todas as peças se encaixaram, vão me matar. Os aliens nem sequer se comunicavam por voz, porque eles têm sua própria maneira de enxergar a realidade. Tem um exemplo do Carl Sagan, do Cosmo Antigo lá, que é assim, é bem complexo, mas eu vou resumir. Imagina um mundo 2D, que é todo mundo 2D, todo mundo é plano. Só existe pra frente, pra trás e pro lado, não existe pra cima ou pra baixo. Então imagina que um objeto 3D entra nesse mundo, tipo uma bola. Eles não vão perceber que é 3D, porque eles só conseguem olhar pros lados, pra frente e pra trás. Eles não sabem o que é cima e baixo. Então eles vão ver a bola como um objeto 2D igual eles. Mas então essa bola pega o habitante 2D e
chacoalha ele e ele sai voando. E ele vai conseguir ver a bola 3D. Depois ele cai no chão e fala: uau, que loucura, velho! Aí ele sai correndo pra falar pros outros habitantes 2D da Planolândia. Falar o que ele viu. Mas o que ele vai falar? Como ele vai explicar o que é a terceira dimensão? Ninguém vai entender. Nem mesmo ele vai conseguir explicar. Porque tá fora da realidade dele. E é a mesma coisa com a gente. A quarta dimensão é algo inexplicável, fora da nossa realidade. É o incompreensível. Caralho? E agora o que eu tô tentando saber é enxergar a realidade de formas diferentes. Na linguagem. Por exemplo, eu acho que cada idioma vê o mundo de uma forma diferente. Pode não ser completamente diferente, mas tem uma certa diferença. Porque assim, se você pegar o alfabeto árabe, depois você pegar o alfabeto em português e você colocar na ordem A, B, C, D, E, F, G e assim vai. E fazer a mesma coisa no alfabeto árabe. Aí você escrever alguma coisa tipo arroz. E você usa o alfabeto português como base para traduzir pro árabe. O A português pelo A árabe, o R português pelo R árabe, e assim vai. Não vai dar certo, um árabe não vai entender, porque eles têm outra forma de enxergar e interpretar a realidade em sua volta. O idioma deles é completamente diferente do nosso. O nosso A não é o A deles, o nosso B não é o B deles. Então se tem alguém vendo esse vídeo que fala árabe, russo, chinês, qualquer língua que não seja baseada no alfabeto romano, tenta enxergar essa diferença e tenta explicar ela. Tipo, eu falo inglês, mas não tão bem, não sou fluentão que sei tudo ao pé da letra. Eu sou um pouco travado para entender ainda. I don't know how to say that, but I can't think English completely. So, I can't see if there's any difference, no? Then if there's someone speak two languages, please tell me if you can see any difference. Porra, é essa, viado? Falar português, viado. Ele falou que não consegue ver diferença em duas linguagens, então se tem alguém que fala duas línguas e consegue ver alguma diferença, fala pra ele. Mas, pera, você falando inglês não é você, é mesmo? Você parece outra pessoa, outra personalidade. É mesmo, velho? É um bom começo. Se tempo não existe, então como um buraco negro distorce o tempo? E um buraco de minhoca aí, sei lá, faz esses paranauê aí de tempo aí. Cala a boca, nunca nem foi provado que o buraco negro existe. Bom, é como eu disse, o tempo é um reloginho para cada pessoa, relativo. Se você cair num buraco de minhoca hipotético e ir pro futuro, tempo existe? Não, porque é a mesma coisa de você se congelar. Se você se congelar, você vai parar o tempo? Não, você só vai parar seu envelhecimento e seu conceito de tempo. Então... se tempo não existe, por que tem dia e noite? Depois de tudo isso, você vai fazer uma pergunta de nível 1? Ok, olha só. A Terra gira. Aqui tem luz, a luz ilumina esse lado. E esse não. Então a Terra gira e a noite é onde não tem luz. É a sombra da Terra. É isso que você chama de tempo. Então, se tempo não existe, então... por que nós vê a luz das estrelas que estão no passado? Outra pergunta de primário. A gente só tá vendo a luz. Isso é a distância que ela leva para percorrer até aqui. Mas como é extremamente longe, a gente chama isso de passado, que logo é um conceito, que eu já expliquei. Se você não prestou atenção, vai se fuder. Mesmo, foi mal, pode pá. Bom, agora o que prova a procedência de uma teoria totalmente é uma previsão. Então, você tem alguma previsão para sua teoria? Bom, sim. Se uma criança for criada longe de qualquer humano, qualquer coisa que tenha um idioma, o índio, seja o que for. Se uma criança for criada sem nenhum idioma, numa selva, sem nenhum contato com seres humanos e crescer lá até, sei lá, uns 8, 9 anos, que é quando você aprende a falar direito. Se ela for criada por macaco, ela não vai ter nenhum tipo de raciocínio lógico que possa considerar ela um humano. Ela vai ser um macaco completamente. Claro, ela vai ser mais inteligente que um macaco porque o cérebro dela é mais desenvolvido. Mas ela não vai ter um raciocínio lógico comparado ao de um humano normal. Ela não vai ser um humano racional. Não vai ter uma consciência. Vai ser tipo você falar oi e ela sai correndo, pulando, subindo nas árvores, puxando o cabelo dos humanos, curioso. Vai ser tipo isso. Ela não vai ter uma consciência, uma personalidade. Uma boa previsão, mas não tô falando que ela não possa se desenvolver. Se ela começar a ser criada por humanos, pode ser que ela desenvolva o raciocínio normal, graças ao idioma. Pode ser que já tenha passado da idade e tal, mas isso é fora de contexto, tem nada a ver. Ok, então se uma criança for encontrada na selva criada por macacos e ela não tiver consciência, sua teoria é comprovada? Sim, mas tem que analisar as condições, né? Ver se ela não tem nenhum problema mental, coisa do tipo. E também não posso dizer que é minha teoria. Com certeza alguém já deve ter pensado nisso. Até aquele filme lá, A Chegada. Mas não acho que alguém foi tão longe quanto eu. Tipo, o diretor do filme precisou fazer um filme pra explicar. Então eu sou tipo um porta-voz disso. Tipo aqueles caras no passado lá. Isaac Newton descobriu a gravidade. Mas tinha uns carinha lá pensando na gravidade antes dele. Mas Newton foi que foi mais a fundo e foi atrás. Então ele ficou com os créditos. Nada mais justo, não é? Mas foda-se, não importa os créditos. O que importa é a contribuição com a humanidade. A ciência precisa ser repassada. Caramba!
Um show. O cara comprimiu uma biblioteca em um vídeo. Então o passado, o presente e o futuro são a mesma coisa? Sim, que é exatamente a mesma proposta desse vídeo. Vocês estão no passado de vocês e eu tô no meu futuro. Por isso eu sou inteligente e vocês são burro. Até mais, amiguinhos. Que filho da trollou. Puta, mano. Pelo menos eu vou aprender inglês. Quero ser igual esse cara quando eu crescer. Ô, velho, sabia que tempo não existe? Ih, tá doidão de estrogonofe. Fumando, parece que esse comunista louco. Que é hippie uma merda dessa. Deve ficar lá na praça fumando maconha. Merece um salve, truta.